Alguma coisa está muito errada no mundo. Juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, né? Eu sempre achei que mais cedo ou mais tarde, eu não tinha nenhuma dúvida que missão dada é missão cumprida. Maquiavel já dizia: dê poder para um homem e verás quem ele é. Esses brasileiros traidores da pátria, ousadia criminosa, parece não ter limites. O cara pega 500 anos de cadeia no Brasil, o Supremo solta. Eu, como cidadão, eu fico vendo. Aí uma mulher que pichou a estalta de batom, desde que seja da direita, aí é 15 anos de cadeia porque ele é bolsonarista. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira, aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Eu quero, e muitos querem o cidadão de bem, ver que tem alguma coisa errada no Brasil. Quando ele abre os jornais e vê todo dia os ministros do Supremo nas mídias digitais, diz que tem deles que entram nas internet para ver o que estão falando deles, né? Aí você olha lá fora, os países que são sérios, primeiro mundo, você olha para os Estados Unidos, lá diz que um ministro da Suprema Corte ficou 13 anos sem aparecer em público. As coisas lá é séria, não é feita assim, tipo aqui. Aqui é arranjado. Aí você olha nas matérias aqui no Brasil, aí você vê. Puta que pariu. Eu vou explicar para vocês. Vejam, por exemplo, a lista dos 20 maiores exportadores do Brasil. Todos esses 20 maiores exportadores do Brasil, todos, sem exceção praticamente, acho que sem exceção nenhuma, são clientes dos escritórios de advocacia dos ministros do Supremo. Puta que pariu. Rapaziada, não sabia dessa. O Brasil é foda, cara. Nunca vai dar certo isso. Você não acha que é um conflito de interesse, cara? Pô, não sei nem o que dizer. Tu escutou agora? Das 20 maiores exportadoras, todos são clientes. É meio que tipo o pai do pedágio. Você quer operar nesse país? Seja cliente aqui, ó, desse escritório aqui. Caralho. Lula fez um jantar para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eles vão comer aquelas comidas. Boa, né? Convidou Alcolumbre, Hugo Mota. E não é de hoje, eu tô falando hoje assim, mas isso vem de longe. É práticas recorrentes do PT. O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Convidou gente dos cargos superiores, daquelas pessoas que estão nos cabeças da coisa no Brasil. Aí o Lula convida para um jantar. Lula tem uma prática no PT do tal jantar da meia-noite. Eles fazem aquele jantar e nesse jantar eles discutem as principais causas do Brasil. Não é de hoje que o PT faz isso. O ser humano parece que são motivados por comidas. Quando eles começam, o cara senta na mesa, ele abre o coração. Não é à toa que um presidente, quando vai para outro país, eles vão negociar, ele dá um jantar para aquelas pessoas. Então o cara chega na sua mesa, aí começa a tomar aqueles vinhos, aquelas bebidas fortes, abre o coração, abre o corpo, abre tudo que você quer imaginar. E ali se conversam de tudo. Aí saem os acordos do Brasil. O acordo da economia do Brasil foi feito em governos passados, numa madrugada. Os maiores acordos do Brasil foi feito na calada da noite. E aí eu fico imaginando, eu como um cidadão, que eu pago os impostos, as pessoas que pagam, o cidadão que pensa bem, ele quer receber o serviço público que o público deve prestar com a sociedade. E isso não tem. Hoje em dia criou-se uma rivalidade. Bolsonarista ou lulista. É Lula, é Bolsonaro, é Lula. E as coisas públicas ficando por fazer. Eu, como cidadão, eu quero uma boa estrada, andar com meu carro, não ter buraco, né? Não ser roubado. Os bandidos estão roubando por todo canto. Os governos aliados com os crimes organizados, protegendo. O Supremo Tribunal Federal envolvido em escândalo todo dia. Você olha, tá lá, aparece Alexandre de Moraes falando
das pessoas que postam vídeo na internet. Esses brasileiros traidores da pátria, a ousadia criminosa parece não ter limites. Com as diversas e contínuas postagens em redes sociais, Que são inimigos da pátria. Aí ele vai no Corinthians e aponta o dedão pro povo brasileiro. Outro vai lá nos Estados Unidos e chama o povo de mané. O código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. De mané. A outra ministra, Carmen Lúcia, diz que no Brasil tem 213 milhões de tiranos. Que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Realmente, eu vejo essa autoridade assim, um deboche com nós. O povo brasileiro, o pagador de impostos, tratando nós como nós fôssemos tiranos, o culpado. Aí eles vão culpa Bolsonaro, culpa os bolsonaristas, diz que Eduardo Bolsonaro está denunciando os Estados Unidos. Olha, não precisa denunciar esse povo, porque o que eles fazem só foi Trump ganhar. O que Alexandre de Moraes fez? O Brasil estava pequeno, porque aqui prendeu mulher de batom, 15 anos de cadeia, os absurdos aqui é grande. Soltaram os bandidos com Pezão, Cabral e outros, e soltaram tudo. Amigo dos crimes, soltaram tudo. Aí eu, como cidadão, fico vendo aqui, olhando as notícias. Eu olho as notícias, eu tô falando o que eu vejo. Eu não tô a favor de ninguém, nem contra. Eu não sou contra ninguém. Aí eu fico olhando de cá, eu vejo uma reportagem que um juiz nos Estados Unidos fica 13 anos sem falar em público, em televisão. Pois eu vejo juízes aqui, Carmelo chamar os brasileiros de tiranos. Outros dizer que são amigos dos ditadores. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Outro protegendo esquemas, partidos políticos, perseguição para cima dos bolsonaristas mesmo. Aí as notícias que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, tá falando lá nos Estados Unidos, eles querem criar uma narrativa que é culpada desse povo, então é o que eles fizeram com o governo americano. Só foi Trump ganhar. Alexandre de Moraes já meteu uma multa na Rambo, já foi para cima da Rambo, a empresa do governo americano. A empresa de Elon Musk, multada no Brasil, multas pesadas. Eles debochavam dos americanos. Aí o governo americano olha para cá, vê que as coisas no Brasil não é sério. O Lula querendo acabar com o dólar dos americanos, o Lula querendo acabar, a desdolarizar o dólar que foi feito há 250 anos. Querendo atrapalhar e investir contra o governo americano. No governo Biden, eles foram lá, pegaram e investiram o governo Biden muito dinheiro nas coisas da esquerda, nos entendimentos dele aqui no Brasil, com dinheiro dos impostos americanos. E vem inflamando os americanos, não é de hoje. O Brasil está colhendo o que o Brasil fez. E não precisa de Eduardo Bolsonaro, a meu ver, ninguém está lá. Agora, se eles voltar para o Brasil, eles são presos. Mas não precisaria, porque o governo americano sabe tudo o que acontece aqui. Hoje teve até uma fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que todos os outros são covardes porque foram fazer denúncias fora. Óbvio! Quem vai fazer uma denúncia dentro do país, aonde ele está na posição da mais alta corte do país? É ele que julga. Quem vai fazer uma denúncia para o governo brasileiro? Quem vai fazer uma denúncia para o Senado, para a Câmara, vendo que nada está dando certo, que nada vai para frente? Quem vai fazer uma denúncia sabendo que vai se calar, que vai ficar preso, que vai ser questionado, que vai passar o pão que o diabo amassou? Ninguém. Ninguém. Se dentro do nosso país a gente não consegue resolver, nós vamos para fora sim. Vamos buscar o quê? Apoio internacional. Porque dentro do Brasil não tem o que fazer. Não tem o que fazer hoje. Então nós saímos sim para buscar apoio, para conscientizar outros governos, outros países, das atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil. E assim, ninguém é covarde não. Ninguém é covarde não. Tá? Covarde é ele, que se esconde atrás da toga, que se esconde atrás da caneta, porque ele tem o poder. Eu queria ver ele sem toga, sem caneta, sem o poder, sem a segurança, vir para cá e pessoalmente enfrentar cada um de nós. Queria ver ele fazer isso. Ele não tem essa coragem. Ele sim é um covarde que usa do seu cargo, do seu poder para punir
para colocar crimes em pessoas onde não existe e torturar e censurar as pessoas. Por quê? Para ele manter o seu poder. A Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito, então, me chamou para escrever Perdeu Mané na estátua, em frente ao STF, e eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público, o que fere os meus direitos civis. Sabe, cada vez que os meus advogados entram com um pedido junto ao STF, acende uma esperança. Eu penso que eu vou voltar para casa, mas o não se repete num ciclo infinito de tortura, que me afasta das pessoas que eu mais amo na vida. Por sorte, eu conto com a minha irmã, Cláudia. Volta e meia ela recebe os meus filhos na casa dela aos fins de semana, desde que eu fui presa, e a Cláudia tenta compensar, de alguma forma, a minha ausência. Ela faz bolo de chocolate, ela brinca com eles, ela os leva para dormir na cama dela, e é o que ela pode fazer. E meu marido se vira durante a semana para exercer sua atividade de pintor e cuidar das crianças. Mas as coisas estão puxadas no ponto de vista financeiro. Eu ajudava muito com o que eu ganhava como cabeleireira. Minha irmã me contou que numa das noites que os meus filhos dormiram na casa dela, eles estavam abraçadinhos e ela percebeu que o Caio começou a cheirar o seu pescoço. Ela perguntou: o que foi, Caio? E ele respondeu: só estou matando a saudade da minha mãe. Eu e ela usamos o mesmo perfume. Minha irmã sentiu uma